Olá, eu sou Nilzângela Souza, poetisa, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o nosso programa está realmente muito top. Nós tivemos aí a honra e o privilégio de ter aqui um cineasta brilhante, Gastão Coimbra. Gratidão, viu, meu amigo? Você com tantos compromissos aí vem nos dar aí esse momento maravilhoso. É um prazer estar com o meu grande amigo aqui, né? Sempre que ele me chama eu faço questão de vir, né? E prestigiar o seu programa. Tá bom. Gastão, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e em que momento da sua vida que você falou, eu quero ser cineasta. Olha, eu sou de Ituverava, no interior de São Paulo, que inclusive é do Vitor Martins também, que era o compositor lá do Ivan Lins, né? E do Gustavo Borges também, nadador, né? Ok. Essa turma, e o Marcelo Tassi também é de lá. Então esse é o pessoal de lá que veio de Ituverava e fez alguma coisa assim de diferente, né? Então eu tinha duas paixões, né? Logo cedo eu queria ser, sabe como é que é adolescente, né? Sonha mil coisas. Eu queria ser piloto ou astronauta e eu queria ser cineasta. As duas coisas. Eu acabei formando as duas. Me formei piloto comercial, cheguei a voar 1.800 horas como piloto. Cheguei a voar Airbus um pouquinho na TAM, curto período. Tivemos aquele ataque das torres gêmeas aí, houve uma demissão grande, né? E também fui desenvolvendo paralelamente como hobby a cinematografia. Por que? Exatamente devido aos custos absurdos, né? Tínhamos aí, a gente estava conversando há pouco tempo, mas o nosso telespectador não escutou isso, né? De que tínhamos aí um custo alto, né? Na época, o que seria hoje 4, 5 mil reais uma lata de filme, né? Que era 1.800 reais, né? Então era muito inviável ser cineasta. Você tinha que ser de uma família muito abastada, um herdeiro de alguma coisa, senão você ia à falência para fazer uma longa-metragem, né? E outra coisa também, você tinha que revelar aquilo, você tinha que ter o saco preto, você tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter chassis extra para a câmera. Era uma série de coisas para se trabalhar com uma câmera dessa. Tripés eram pesados, caríssimos, tripé Sattler, que é o que se usa na cinematografia mundial ainda, né? Eles já estão menores, mas na época eram muito parrudos por causa do peso, custavam, hoje ainda custam 35, 40 mil reais, um tripé, né? Estou falando nem da câmera, né? Eu tive a sorte aí, mais para frente, de comprar de uma senhora idosa, que o marido veio a falecer, e tinha uma câmera 35i, e eu comprei, fiquei um período com ela. Como a câmera estava sem chassis, ela, na cabeça dela, achava que a câmera estava quebrada, porque estava sem chassis, o que é normal. Mas eu, sabendo que aquilo ali ia acabar parando na mão de um atravessador, eu falei para a senhora, então eu compro. Comprei por preço de banana, algo que custava o preço de uma Mercedes. Legal. Graças a Deus tem pessoas que se desfazem das coisas sem pesquisar muito, né? Senão não teria se tornado cineasta. Você chegou a fazer um curta antes? Vários. Tem, só na Ancine eu tenho 5 registrados lá mesmo, né? Mas eu venho de um background, voltando lá atrás, de pintura e escultura, que me levou até me tornar imortal pela academia agora do ano passado, porque
antes do cinema, eu estudei os grandes mestres da pintura. Eu tinha muita facilidade com desenho, desde pequeno, assim, ninguém me ensinou, eu desenhava bem, depois fui fazer algumas aulas para melhorar, e passei a estudar Rembrandt, Vermeer, Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, sim, escultura também, porque, né, tanto Leonardo quanto o Michelangelo eram escultores, eu achava eles, né, cheguei para Florença, visitei ali os lugares que eles viveram, foi muito, muito interessante. E aí me desenvolvi muito nessa área e eu imaginava esses caras dos dias de hoje não queriam ser cineastas, né? Que eles viam a cena, né? Você pegava Rembrandt, ele imaginava aquela cena. Exato. A cabeça dele não tinha um cinema, mas se tivesse, eu tenho certeza que Rembrandt ia reproduzir aquilo em filme, né? Porque na cabeça ele tinha o ângulo, o enquadramento, tudo correto já, né? Até o enquadramento que a gente usa hoje vem lá na Renascença, que a gente chama de regra dos terços, né? Você pega a tela, divide em 3 terços e a pessoa, o espaço maior tem que ficar para o lado que a pessoa está olhando e a pessoa deve ficar no terço da tela oposto ao lado que ela está olhando. Okay. E manter aí 2 polegadas, como o americano fala, para encostar no teto, né? Então, a gente vai dar aulas de fotografia, tudo. A primeira coisa que a gente começa é corrigindo isso, que a pessoa pega o celular, primeiro ela coloca na vertical, que está errado. Isso, Porque a tela de cinema é na horizontal. Isso. E depois a gente joga um teto gigante para cima, que é uma informação desnecessária, né? Sim. Então, aí é o padrão mundial, pode ver nas novelas todas, você deixa 2 polegadas acima da cabeça de quem está sendo filmado naquele momento. Mas é interessante, porque muitas vezes a pessoa não observa, né, que tem isso daí. Né? E isso surge lá com Leonardo na Renascença, né, com os grandes mestres da pintura, já surgiu ali. Você vê a Mona Lisa, ela tem uma leve inclinação, ela está na regra dos terços. Né? Então esses caras, né, já tinham essa visão da cena e a gente foi se nutrindo dessa São precursores aí Os precursores. Eu acho que eles são os pais aí desse cinema. Principalmente os barrocos, né? O barroco holandês, que é o mais forte, que já existia essa coisa de uma luz, a fonte de luz central, né? Mas os modernistas não tiveram essa preocupação. Não, aí já é outro, porque é um abstrato, a luz não importa tanto, né? Então foram realmente os clássicos que influenciaram, né? Toda essa geração, principalmente da década de 30, 40 também, né? Que você usava uma fonte de luz forte pela janela e tudo isso que acabou, eu adoro até hoje, né? Ô Gastão, e tudo assim, você tem no filme, você tem o diretor de cinema e você tem o diretor de fotografia também, né? Sim. Que domina a luz direitinho, né? Tá, essas coisas. Me falaram o seguinte, se você pegar o mesmo roteiro e dar para 10 diretores de cinema, sai 10 filmes diferentes. Sai 10 filmes diferentes, sabe? Porque cada um tem um foco, o pintor também, né? Se você pegar o Rembrandt, o Leonardo, Michelangelo, botar numa sala, botar a mesma mulher ali, vai ser um monte de quadros diferentes. Exato. Sai semelhante, que é a mesma pessoa que está posando, mas são formas de misturar as tintas, de dar um foco de luz diferentes, né? E o próprio Leonardo, ele tinha um grupo, eu estudei muito Leonardo, eu cheguei a reproduzir algumas coisas de Leonardo, eu tenho alguns desenhos que eu reproduzi a olho nu, olhando, para reproduzir o traçado do Leonardo, que eu achava ele, não sou só eu, né? Todo mundo acha um gênio, né? E fiz algumas telas, por exemplo, pintei algumas telas com fotos antigas, mas no estilo do Rembrandt, por exemplo, para reproduzir. E aplico tudo isso no cinema hoje, né? Aplico a forma, o visual. Então, quando eu sou elogiado, eu falo, tem coisa por trás de tudo isso, né? Não é um acerto acidental, assim, né? A gente usa todo esse conhecimento para que no final isso fique. Mas voltando ao Leonardo, o Leonardo tinha um grupo de alunos chamados Leonardeschi. Então ele ganhava, para aceitar a pessoa tinha que ser muito bom. Então o pai e a mãe chegavam e falavam, meu filho é muito bom. E ele dava aula. E ele punha uma moça para posar e eles pintavam o estilo dele. Ele explicava como ele fazia. A pessoa estava pagando para aprender o estilo dele, né? Depois criava o estilo próprio. Primeiro você vem aqui comigo, depois você faz o que você quiser.
Né? Então teve muitas pinturas, inclusive, que surgiram depois, que confundiram achando que era do Leonardo, e depois foram descobrir que eram dos grupos dos leonardescos, que estudaram com ele. Certo. Até Só que a hoje fama ainda tem continua isso. dele. A fama continua nele, né? Ah, Esse Jesus que apareceu agora recentemente, né, que consideram a obra última, a obra assim encontrada dele, né, maravilhosa, por sinal, alguns críticos falam que é de algum aluno brilhante dele, porque como tem alunos que imitavam tão perfeitamente o Até traçado. o domínio da luz, tudo, né? Sim, porque tem gente que falou, poxa, o cara é muito bom, né? É verdade. Você imagina, mesmo sendo uma cópia inspirado, né? O indivíduo ter a possibilidade de ter estudado o Da Vinci é uma coisa que, Sem dúvida. né, que é incrível. Mas o cinema, depois, vários se inspiraram, né? O Ridley Scott, que é o que fez Cruzadas, que fez a série Alien, né? O Oitavo Passageiro. Isso, perfeito. Vários filmes, né? O último que ele fez de Ramsés, né? Que abre o mar, aquela coisa toda. O Ridley Scott foi pintor clássico também. Não diga, Sim. Essa base é tão importante. Ele fez o Chuvadeiro também. Vários filmes. O Ridley Scott é um papa aí, depois do Steven Spielberg, eu acho o Ridley Scott um monstro sagrado do cinema, né? E o Ridley Você Scott... tem inspiração deles também, né? A gente sempre tem, né? O Steven Spielberg fala o seguinte: eu sou tudo que eu já assisti, gostei, mais a minha contribuição. Então, assim, outro dia pegaram meu trailer e falaram, parece o Duna. Eu falei, não é que parece o Duna. Primeiro que eu lancei o trailer antes do Duna. Não foi lançado ano passado. Tá. Mas eu assisti o primeiro Duna na década de 80. Muito legal. Quem que não gosta daquelas roupas pretas coladas, Sim, né? exato. E no meu filme é assim, né? As mulheres são as soldados nesse futuro aí que eu tracei aí, né? E sobram só os homens modificados geneticamente. E aí a gente tem uma roupa assim, futurista, né? Então tem gente que me fala, você copiou isso do Duna? Eu falo, não, eu copiei isso do Duna. Esse trailer está antes do lançamento do Duna. Talvez eu tenha me influenciado pelo primeiro Duna. É verdade. Mas não tem nada a ver, né? O contexto. Eu escrevi um filme agora que eu quero fazer, e um personagem ele tem uma deformação. Né? É uma moça linda que vem para o Brasil, baseada numa história real, uma brasileira que foi. Brasileira, uma francesa que foi queimada como bruxa no Brasil. Que eu fui pesquisar com a arquidiocese se alguém tinha sido queimado no Brasil. Como Você viu 1800 por aí, alguma coisa? 1492. Nossa, entendi. E aí eu criei um personagem, porque sabe-se pouco dessa história, Sim. pouquíssimo, assim, é uma época que não tinha referência. E aí eu criei um personagem que era o antagônico dela, né? Ela é maravilhosa, tanto que ela foi queimada porque as mulheres falaram que ela era bruxa para ela morrer queimada, porque os homens ficaram apaixonados por ela. Olha que louco. Tá. O ser humano continuou podre, né? Ela era muito bonita, isso aqui chamava-se São Paulo de Piratininga, tinha apenas 1.800 pessoas morando em São Paulo, e um vilarejo, né, de europeus aqui, não tinham nascidos aqui. Quando chega aquela mulher linda, maravilhosa, o marido dela morre acidentalmente, e todos os homens começam a cortejar, os homens casados, começam a cortejar a moça. E aí acabaram, ela sabia fazer algumas posições, eu não posso nem contar porque eu posso ser plagiado. É o próximo. A minha pesquisa, o brasileiro plageia, o outro sem dó, capaz de aparecer um filme igualzinho. E aí, é o que eu estou pensando, estou entrando no projeto assim, tudo e tal. E aí eu criei um cara chamado Erasmus, aquele que deu tudo errado na vida dele, nasceu todo deformado, a mãe entrega ele por ser uma mãe solteira na porta do mosteiro do São Bento. Foi isso que já falaram. Eu falei, gente, a gente não pode fazer alguém com deformação, porque todo mundo vai dizer que o corcunda de Notre Dame. Não é outro contexto. Não, eu sabia que você estava esperando você falar isso. E todo mundo já associa, então você não pode mais fazer um personagem assim, que falaram isso para mim. É o corcunda? Eu falei, não, o corcunda era em cima da catedral, o corcunda era corcunda, o meu não é corcunda, né? Então, assim, mas todo mundo sempre fala isso. Eu falei, pô, você podia estar fazendo o Homem-Elefante, né? É verdade. O Homem-Elefante ganhou o Oscar, né? O Homem-Elefante também tem deformação, Exato. né? Brilhante e tal. Mas é um outro contexto, tem nada a ver, né? Ele se apaixona por ela e ele começa a escrever versos, que ele é muito inteligente, apesar de todo mundo achar que ele não é inteligente. O ser humano tem esse defeito. Se alguma coisa ele acha muito feia, ele acha que é ruim. Então ele nunca vai imaginar que um homem muito feio assim, todo deformado, possa ser Mas é um filme inteligente. É um filme que mostra assim, muito
da realidade das pessoas, né? Da Sim. psicologia do ambiente. Eu sinceramente acho que a humanidade não melhorou nada. A gente só trocou a casca. A gente matava com flecha, com espada, agora a gente explode uma bomba e já mata muita gente. É verdade. A gente até piorou, né? O cara matava um com espada, agora você está com uma bomba atômica e mata uma cidade inteira, 2, 3 milhões de pessoas, né? Entende? Você acha que melhorou? Se você consegue matar mais gente, tá? A gente ficou um hipócrita um pouco mais sofisticado, né? A civilização. Então a gente consegue, por exemplo, destruir alguém porque tem uma opinião diferente da sua. A gente está vendo isso hoje, né? Verdade. Então eu sou democrático. Você fala uma coisa diferente do que eu falo, você vai ser preso. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado também com isso, né? Verdade. Eu postei isso outro dia, apesar de meus amigos, eu tenho amigos de esquerda e de direita, eu falei, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente tem que dar o direito da pessoa, pode ser até um inimigo, que tem uma opinião diferente da sua. Exato. A partir do momento que você não deixa que o outro tenha uma opinião contrária, por pior que seja, não quer dizer que essa opinião tem que ser boa. A partir do momento que eu acho que a opinião tem que ser boa, eu já estou tentando manipular essa pessoa. Ela pode ter uma opinião absurda. Eu conheci pessoas na Alemanha que acham o Hitler no máximo. Mas é o direito dele, eu vou matar o cara porque ele acha o Hitler no máximo. Eu não concordo, eu acho um monstro. Sim. O cara que dizimou milhões de judeus. Mas tem gente que tem que ter, a pessoa tem que ter esse direito, né? Exato. E a gente está vivendo um momento que não tem mais direito. Dependendo do que você falar, você tem direito de ter opinião contrária, desde que não me agrida demais. Se começar a me agredir demais, é melhor você parar de emitir opinião. Se aparecer um roteiro para você avaliar, vem o roteiro, vem um monte de coisas, e fala assim, olha, tem dinheiro para o filme, você topa ou você fala, não, esse daqui é de idade média, eu não gosto, esse daqui é... Você se dá direito de avaliar se você quer fazer o filme ou não? Sabe qual é o problema? Eu sou um diretor roteirista. Eu tenho uma fila de roteiros que eu gostaria de fazer antes de partir desse planeta. Esses todos os filmes aí foram roteiros seus? São todos roteiros. Nossa, eu acho que eu não sou eu sou um roteirista diretor. Eu adoro dirigir, mas eu gosto de escrever uma história, entende? Quando você está falando roteiro, você vê mais ou menos como uma história em quadrinhos, assim, já? Na minha cabeça, talvez pela base da pintor clássico, você já vê eu vejo a cena, eu vejo a cena. Bacana. Eu vejo o ator falando, andando, aí a minha cabeça muda de posição, muda de câmera, eu já vejo assim, entendeu? Também por ser editor, então a cabeça já funciona assim, isso não funciona. Então, eu já vejo a pessoa no enquadramento certo. Porque a minha cabeça sabe que está errado se eu imaginar o enquadramento errado. Então, então eu já, por exemplo, eu já vejo o ator com a roupa correta. Eu já dei palestra. Eu dei palestra para 700, 800 pessoas na Beauty Fair sobre cores, sobre como deve ser, por exemplo, a maquiagem, que tem tudo a ver a fotografia. Não existe fotografia, não é só o lugar, eu vou fotografar, não é só a máquina. Não, é a roupa que a atriz está usando, é o chão, é a parede, é a maquiagem que ela está usando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa afrodescendente não pode usar azul. Não pode. Que é o que mais usa. Que a pessoa fala assim, eu quero que apareça. Não pode. Se você pegar os grandes maquiadores mundiais, não pode usar azul, é um conflito. Ele não é um degradê da pele morena. Quem pode usar o azul na maquiagem? A Ana Paula Arósio. Por quê? Até a pele branca e cabelo preto. É um degradê da pele dela. Entende? Quem o afrodescendente pode usar? O mesmo os orientais podem usar, que é o degradê da pele deles. Cobre, dourado. Não é que não pode usar. O ideal é que use outras cores. Aquilo é uma cor conflitiva. E o pessoal acha que não. Então, às vezes eu pego uma maquiadora, ela chega, acha que pode fazer qualquer coisa. Não é. Tem toda uma ciência por trás disso. Tem toda uma análise das cores para você fazer uma maquiagem para ganhar um prêmio. Então, não é assim que caiu, eu acho que tem que ser assim, né? Tem todo um estudo. Então, você pega uma pele morena, o degradê dela é o quê? Nós vemos lá o cobre, depois vem o que? O bronze, depois vem o dourado, até chegar no ouro, né? Sim. Então, você vê Cleópatra nas pinturas, porque ela tinha uma descendência grega, ela era branca. Tanto que ela está pintada branca. Isso, mas dentro das pinturas dela, você vê as escravas negras, né? E você vê ela branca, faz uma questão de pintar ela branca, porque ela tinha uma descendência grega, né? Então, porque ela usava, você vê a pintura, é azul, tanto que a Elizabeth Taylor no filme usa azul. Ela pode usar azul, né? Não quer que a outra não pode.
Né? A outra pode usar, mas o degradê da pele dela. Não tem nada a ver com raça, pelo amor de Deus, gente. Tem a ver com o quê? Com o estudo das cores. Né? Então, degradê, porque você vê que quem tem a pele muito branquinha, a veia parece azulada. Então, o degradê do azul você pode usar. Né? O degradê do marrom qual é? Cobre, dourado, bronze, fica mais bonito. Né? Se você pegar uma pessoa e fizer a maquiagem melhor, comparativamente você vai falar: quem está mais bonita? Essa moça aqui, que está com dourado, e essa que está aqui com azul. Você vai dizer: não, essa está mais bonita. Por quê? Porque está corretamente feito. Tá. A gente estava falando, nesse momento que você chegou a ser imortal pela Academia de Arte, Sim. você já se sente realizado ou tem muita linha ainda para quebrar? Ah, tem muito, né? Pelo menos uma indicação um dia, né? Será? É um sonho, né? Imagina uma indicação para o Oscar. É verdade. Meu Deus do céu, né? Está abrindo caminho hoje. Nós temos diretores como o Fernando Meirelles, que dirigiu 2 Papas, né? Nós temos, por exemplo, o Hector Babênico, né? Inclusive é o patrono da cadeira que eu assumi na academia. Ele foi indicado pelo Beijo da Mulher-Aranha, né? Exato. Não ganhou, mas foi indicado. Então, existe essa possibilidade? Existe. É um sonho, a gente não pensa nisso, não vou fazer isso. Você faz um filme, né? Eu vi agora o Brendan Fraser, né? Um filme de menor orçamento da história da carreira dele, fez a Múmia, milhões de dólares. Sim. O menor orçamento, chama A Baleia, que ele se despojou de toda a beleza física dele. Né? Foi feito um make-up em que ele pesa 130 quilos, 160 quilos, né? Uma obesidade mórbida. Ele está indicado ao Oscar agora. E o filme é maravilhoso. Sim. Então também não tem muito a ver com isso, né? Às vezes você imagina um baixíssimo orçamento. Aquilo é um filme que no Brasil você não faz, você faz com menos de 1 milhão, né? E é o filme indicado ao Oscar, tanto o diretor, né, quanto o Brendan Fraser. Então o cinema tem essas coisas também. Eu gostaria, né? Essa da academia já foi um negócio de doido. Na segunda academia do Brasil, depois da Academia de Letras, você ser indicado, você fica. Eu achei que era trote, né? A academia me ligou a dizer que eu estava indicado e ia ser imortal da academia. Eu falei: vocês estão de brincadeira? Eu fui te aplaudir lá no dia. Foi, ele estava lá, ele viu lá. A gente veste aquela roupa, fica parecendo Dom Pedro II, né? Eu estava barbudo, fica parecendo Dom Pedro II, todo bordado, dourado, aquela coisa toda. Gastão, quando em Ituverava, Sim. Você ia frequentemente no cinema ou mais televisão? Não, eu ia no cinema e eu fiz umas coisas que, né, depois eu vi até que o Steven Spielberg fez algumas coisas parecidas com o que eu fiz na minha época, e eu entrava com um gravador grandão, escondido numa sacola, para gravar o som dos filmes, de tão fanático que eu era. Entendeu? Então, não dava para gravar a imagem. Eu entrei no Super-Homem do Christopher Reeve, lembra? Eu lembro. Eu gravei que eu queria aquela abertura, né? Sim. E entrei no Star Wars também, gravei. Legal. E aí a minha irmã, que era casada com um militar, hoje coronel, naquela época ele era tenente, eles moraram em outros lugares que pegava a Rede Globo, e depois ela foi morar em Manaus. Ela trouxe, eu lembro até hoje, um disco para mim do Super-Homem original, que não existia assim. São Paulo tinha. Era o CD da trilha sonora. CD da trilha sonora. Não dava para pensar no filme. Não dava. Eu lembro que também depois eu consegui aqui em São Paulo o do Star Wars. Eu adorava aquilo, mas eu não imaginava que eu ia ser cineasta. Era aquele sonho distante, infantil, porque era muito inviável, era uma coisa muito difícil, muito restrito, pouquíssimas escolas, né? Depois sim a coisa foi se tornando possível, que eu fui abrindo os caminhos, tudo, né? Mas eu acho que uma coisa importante que foi para que desse certo a minha carreira, está dando certo, foi que eu sempre comprei os equipamentos. Mesmo com toda a dificuldade, eu deixava de sair, e às vezes eu deixava de viajar. Né? Foi um sacrifício. Eu não era alguém, minha mãe é professora universitária, meu pai é advogado. Então eu não era alguém rico que pudesse dizer: peraí que eu vou comprar, não. E essa fase eu já estava desligado da família, desligado emocionalmente, tudo mais, não economicamente. Sim. Então tudo que eu ganhava, né, filmando eventos, filmando lançamento de carro da Caoa, coisa assim, eu ia lá e comprava uma câmera. Quando saiu uma câmera VHS para você foi uma maravilha.
Foi, assim, eu ainda achei a VHS muito ruim, confesso. Sim, Aquelas fitinhas. mas é o que tinha, né? Pelo amor de Deus, MDV, mas, né? mas o que tinha. Mas realmente a grande transformação foi quando saíram as HDVs da Sony, que ainda era abaixo de Full HD, ainda não era Full HD. Mas os olhos brilhavam quando você via. Brilharam. O grande brilho mesmo quando a Panasonic lançou a primeira câmera que gravava em 24 quadros. Porque o nosso problema era o quê? O vídeo é gravado em 29,97. Então aquilo é pouco. Pouco não. Ele é muito frame e com uma textura diferente. Então dava para você ver que era vídeo, era diferente de cinema. Cinema é 24 quadros, o tempo de exposição é maior, a textura fica diferente. Além do mais, a gente precisava que o número de bits fosse muito maior do que era muito fraquinha a imagem. Você ia fazer pós-produção, o vermelho estourava. É diferente do cinema, que já lá atrás, já na década de 90, se escaneava aqui na Megacolor em 2K. Então você conseguia puxar as cores e fazer uma pós-produção de qualidade, né? Então você escaneava todo o filme ficava pronto, você levava na Megacolor ou na Casablanca, que eram os únicos 2 lugares que faziam, não tinha opção, eram os 2 lugares, e aí o scanner ia escaneando fotograma por fotograma, ficava dias ali escaneando até que o filme ficasse pronto e fosse passado por digital, né? E na época só existia o Avid, não existia outra coisa, ou era o Final Cut, que era considerado semi-profissional, ou você ia para o cinema mesmo, tinha que ser o Avid, que o Avid que aguentava 2K, senão o computador travava, não tinha computador. Então houve uma evolução lenta, né? Foi um processo todo, né? Um processo que eu digo claramente começou com Star Wars, com George Lucas. Foi ele que inventou, inclusive a edição não linear digital foi ele que idealizou, ele que bancou, ele que trouxe os caras, eu preciso disso em digital. Eu não quero mais moviola, que eu cheguei a editar na moviola, era uma coisa tosca se você pensar hoje. Sim. Quando o estudante fala para mim que ele é saudosista, ele fala, porque você não teve a dor de cabeça de filmar com aquilo. Às vezes você põe uma lata dentro do saco preto, na hora de trocar, colocar ela no chassi, entrasse um pouquinho de luz, você perdia a borda do filme todo e jogava no lixo. Aí você chorava 3, 4 dias. Não tinha outro, né? Não tinha. Original, eu não tenho saudade nenhuma. Eu tenho um projetor 16mm em casa, fica bonito ali, está usando meu filme, Bolas da Pata, mas dizer que eu tenho saudade do 35 a filme, desculpa. Eu adoro saber que hoje eu gravo em 6K, minha câmera é uma GH5 6K, né? Então assim, 400 megabytes por segundo, poxa, filmes grandes, aí, famosos, né? Foram feitos com scanner 2K, é muito superior, imagina, 6K com 400 megabytes. Então, assim, hoje não dá mais para reclamar, né? Até uns 10 anos atrás, o cineasta falava, porque a latitude do digital não acompanha. Vou dizer, já estava 10 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje não dá para falar isso. Sim. Hoje tem a Blackmagic 12K. Sim. 12K foi lançada há um ano atrás, né? Então, assim, o filme acabou, não adianta, né? Já era, desculpa, é outra tecnologia, né? Não vou voltar a andar de carroça. É verdade. No filme usar uma carroça, tudo bem, não vamos filmar com carroça. Por curiosidade, os filmes de antigamente, eles gostavam de mostrar cenários, sabe assim, a fazer acompanhamento ali e tal. Hoje eu vejo assim, e as cores eram mais naturais. Hoje assim, eles procuram colocar um tipo de um azul meio estranho assim e tal, não precisa ser só de suspense e terror, não. Quase todo tipo de filme eles põem lá um azul ali e tal. Mas o chroma key, azul chroma key, eu estou falando um azul normal. Azul normal, assim, o cenário, sabe, né, assim. Então o azul, ele não deve ser usado. Tá, o único azul que se usa, é o azul turquesa. E pequenas variações dele, tá? Porque os outros azuis são considerados péssimos para o cinema. Tá, a gente tá? Você vê, pode ver que quase sempre é o turquesa. Não é o Royal, que nós estamos vendo ali, o Royal, né? Esse azul Royal não é considerado bom. O turquesa não, o turquesa ele é diferente, ele é mais chique, vamos dizer assim, né? É a cor do Mar do Caribe.
dá uma pesquisada no turquês, você vai ver os grandes filmes ganhadores de Oscar, quando aparece o azul turquês. Tem alguma coisa, o Turmalina, que é considerado legal, uma coisinha ou outra que sai fora desse padrão. O resto é paleta do marrom. Se você pegar todos os filmes ganhadores de Oscar de fotografia, é paleta do marrom. O rosa também é abominado. Por quê? Porque ele tem uma frequência rosa, como o amarelo-limão, o verde-limão, né? Que tem um amarelo que vai para o limão, ele fica entre o limão e o amarelo. Também gera uma frequência que incomoda, então ele tira a atenção do espectador. O que o pessoal faz? Mas o filme legalmente bom, loira, era rosa e tal. O que o pessoal faz? Usa um rosa bem suave, que é aquele bebê, não o choque, evita o choque, né, o rosa choque, e usa pátina, né? Envelhece ele, então ele fica um rosa maquiado, mas não se deve usar, é muito pouco. Cores proibidas, elas não devem superar 7% na tela. Entendeu? Por quê? Porque você vai jogar a atenção do público com aquilo lá, perdeu a cena. Né? Então, a paleta do marrom é a campeã. Pode olhar os grandes filmes, Moça com Brinco de Pérola, ganhador do Oscar de fotografia, que conta a vida do Johannes Vermeer, que é o pintor holandês famoso, que inclusive colocou a Scarlett Johansson no cenário mundial. Ela não era conhecida. Foi aí que ela estourou, que ela está olhando para trás com aquele brinco de pérola, imitando a pintura do Vermeer. Aquele filme, pode olhar, só tem paleta do marrom, a paleta dos tons da terra, né? Eu estou falando marrom de uma forma popular para o pessoal entender. Então, tons pastéis. Se você fizer uma casa inteira em derivados dos tons pastéis, ela está linda. Pode ver quando você chega num cenário. Então você pode ver, aí você tem o terra, o cobre, é tudo paleta do marrom. Se você usar isso aí, acabou. O azul, tudo bem, você está no escritório, tá. Vou filmar? Não. Entendi. Aí é o Royal, né? Esse puff é o Royal, você vê que ele é chique, ele é legal, ele não choca, ele é palatável. Ô Gastão, e os cortes? Antigamente você não tinha tanto, hoje os filmes têm muito corte, né? Então, houve uma modificação muito grande na linguagem cinematográfica. Inclusive, um dos defeitos né? no Brasil é que as faculdades, infelizmente, estão pensando há 30 anos atrás, por culpa de professores saudosistas, infelizmente, que não se então atualizaram, elas né? ensinam uma estrutura que não se faz mais. Então, a estrutura de roteiro era 30 minutos de introdução, padrão, 50 minutos de desenvolvimento e 30 minutos de finalização. Então, era um trapézio. O que aconteceu? Tombou esse trapézio. O final hoje, bem no finalzinho, não tem que era 30 minutos de final, não, fica 5 minutos de final. Então o filme vai no auge para manter a pessoa grudada ali. Certo. E a introdução, até 5 minutos de filme, tem que acontecer algo impactante. Senão o cara muda de canal. As emissoras descobriram, quando a gente passou a ter controle eletrônico de quem assiste o filme, que se o filme ficar nos 10 primeiros minutos não acontecer nada, as pessoas mudam de canal. E aquele filme não recebe mais. Por exemplo, no Amazon Prime, se você mudar aquele filme, você só recebe os 10 minutos que assistiu. Só que aí descobriram que o pico não é em 10 minutos, é em 5. Então você tem que fazer algo acontecer. O filme já tem que começar. E naquela época que a estrutura de filme, de roteiro era ensinada, o Brasil ensina muito assim, era 30 minutos de introdução. Então você pega o Bebê de Rosemary, ou você pega, por exemplo, o Exorcista, que é um sucesso, os primeiros 30 minutos você vai descobrindo quem é o Padre Mary, quem que é a menininha. Isso ninguém suporta hoje. Hoje você tem que rapidinho, em 5 minutos, apresentar todo mundo dentro do contexto e já aconteceu alguma coisa. As pessoas não têm paciência. Era 30 minutos de introdução para não acontecer praticamente nada. Assiste de novo o Exorcista, você vai ver isso. É 30 minutos de introdução, aqui onde ele é o padre, onde ele funciona. O máximo que tem ali que choca um pouco é aquele crucifixo que gira, já mais ou menos a 10 minutos. E não tinha nada, mostra que ele é um arqueologista, mostra tanto é que o remake já é diferente. Exatamente. Mas é banho-maria, 30 minutos de banho-maria, aí começa o desenvolvimento. Era quase que no relógio, hoje não aguenta. Hoje 30 minutos assim, para filmes de faroeste, para tudo, né? Tudo era assim. O Bebê de Rosemary é campeão.
é 30 minutos de monotonia na É verdade. o João Cassavetes, né? Você quer desistir do filme, porque 30 minutos só mas eles estavam seguindo uma linguagem que se acabou. O Polanski, né? Então essa montagem que você vê, que você está dizendo que é rápida, é o padrão de hoje. Para você ter uma ideia, eu segui no meu filme agora isso, né? no Retorno da Luz. Né? Você não pode ter mais do que 3 minutos sem acontecer nada, tem que ter um pico. Mas, Gastão, mas eu quero fazer uma cena de 6 minutos, então coloca 2 picos dentro. Então, por exemplo, eu fiz uma cena que durava 6 minutos, mas acontece o quê? Uma informação interessante. Então, daqui a pouco tem outra informação interessante. O padre fica descobrindo que aquelas meninas, e fala para a mãe que aquelas meninas são diferentes. E na Moviola não ia dar para fazer isso. Dá. Você tem filmes que foram já feitos. Você tem aí, por exemplo, o Náufrago, um filme super dinâmico, apesar de ser gravado numa ilha, porque ali é um exercício realmente de roteiro. O filme é dinâmico, mesmo tendo tudo para ser monótono. Ele já ainda foi de película, ainda foi na Moviola. Né? Não, ali já é um Avid de montagem, mas mesmo assim dava para fazer. O que não é que a linguagem não era assim. Era comum uma cena de 8 minutos. Isso não existe mais. Uma cena de 8 minutos tem que ter 3 picos. O cara vai entrar num quarto, vai ficar 5 minutos, tem que acontecer 2 coisas, tem que achar 2 coisas. Você entende? Alguma coisa. Senão a pessoa bocejou. E bocejou é igual o Mozart, né? Quando o cara bocejava 3 vezes, o rei mandava tirar a peça, mandava tirar a ópera. Hoje é assim, bocejou 3 vezes, o cara desliga e fala, sabe uma coisa? Eu estou aqui na Netflix, eu estou aqui na Amazon, eu vou para... Esse filme tá chato, não gostei. E troca. Castelo, nos filmes antigamente, eu achava bonito, era assim, aparecia a distribuidora e tal, e aí vinha o nome do ator principal e da atriz principal, depois aparecia o título do filme e tal, não sei o que, coadjuvantes, não sei o que, quem fez o trilha sonora e tal, e produção e direção. Né? Já mudou de canal. Pois é, hoje já não tem já mais mudou isso. de canal, o cara já mudou de canal, por isso que não tem mais. Começa o filme direto porque a pessoa tem que falar, esse filme é bom, depois vê os créditos. Se você começar pelos créditos, você mata o cara. Nossa. Você mata o cara. Inclusive, isso mundial. Os últimos fiascos que nós tivemos no Tarantino, sim. E todo mundo adora o Tarantino, eu sou fã do Tarantino, mas ele faz alguns fiascos também. Sim. Além de extrapolar sempre o budget do filme. Sempre. O cara fala assim, vai custar 50 milhões, isso custa 100 o filme dele. O pessoal já treme quando sabe que vai produzir filme dele. Já faz o orçamento dobro, porque ele filma a mais. Tá? Eu sou fã do cara, mas o cara tem umas dificuldades. O Tarantino já fez isso, ele quer imitar os faroeste que ele amava, aí ele começa com o Bastardos e Glórias lá, ele põe a música do Alamo. Para se ter uma ideia, eu conheço várias pessoas que falaram, eu fui assistir o filme Tarantino, já comecei a dormir no começo, mudei de canal, né? Mudei de opção, por causa disso, porque ele quer ir contra essa linguagem nova, muitas vezes, e não adianta, as pessoas não querem mais. Se você chegar a um filme, já começar a atacar o título, você nem ter mostrado o que veio o filme, ou seja, a chance é grande de uma parcela do teu público já mudar de procurar outra coisa, entrar lá, né? Então, assim, hoje o que você faz? Você traz um momento importante do filme legal. Eu não vou montar o filme, eu viro para o diretor, sou montador, faz quando eu não sou o diretor. Posso pegar aquela cena que acontece uma coisa legal, cortar ela e pôr no começo do filme? Eu viro para o diretor. Pode. O ideal é que ele já filme assim, pensando nisso. Aí o que você faz? Já acontece uma coisa interessante, sei lá, filme lá, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Hoje, já o menininho já abriria a porta, a nave lá fora, aquela ventania toda, e aquele impacto todo corta. Começa o filme. Aí você fala o que? Caramba, esse é bom. Esse eu vou ter uma experiência incrível. Então hoje você tem que degustar o filme. Você tem que mostrar para quem está assistindo que o filme é bom. Depois você vem com coisas que, sinceramente, o crédito é chato. A não ser um ou outro, tipo Homem-Aranha, fizeram toda uma montagem. Mas olha, o que ocorre? Eles, no final, principalmente Netflix, sim,
acaba o filme e você acaba não vendo os créditos. E aí, para prestigiar o diretor e o... Aí são outras brigas, né? Por exemplo, quando o sinal vem para cá, eles fazem isso lá nos Estados Unidos, é obrigatório mostrar os créditos. Ok. Eu cheguei nos Estados Unidos, em 3 vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu também trabalhei na Embraer, eu mantive as 2 profissões, fui aviador, fiquei em período na aviação, fui instrutor na Embraer, para você ter uma ideia. Conheceu o Osíris Silva? Eu conheci uma entrevista, não lá na Embraer, porque ele já não estava mais. Fizemos uma entrevista, ele, inclusive, no dia eu entrevistei o astronauta Marcos Pontes também. Né? Que eu gostaria de fazer a vida dele. A gente está esbarrando em alguns problemas aí, tem parentes que teriam o nome ia aparecer, então teria que ter autorização. Eu não queria entrar numa briga, então meio que desistir de contar a história dele, mas acho que você mandou uma história muito legal. Inclusive, eu consegui um lugar nos Estados Unidos que tem uma réplica em tamanho real de parte da estação espacial, para fazer as cenas dele na estação espacial. Ia ficar muito legal. Fiz todo consegui o lugar que fabricou o macacão dele, tá? Porque não sabe, mas foi fabricado no Brasil. A NASA ela não dá o macacão, aquele azul. Ela fala o padrão do brim, como tem que ser, chama tudo, e você que tem que fazer. Cada país faz. Tem que ser igualzinho. Então foi feito aqui no Brasil. Eu tenho contato com eles aqui. Eles fizeram o padrão que a NASA, todo mundo pensa que não, que a NASA chega e cada astronauta ganha o seu. Não é assim, cada país tem que produzir um macacão no padrão que ela quer, e aí sim eles vão para lá e fica tudo igualzinho, né? Porque é o padrão dela, e o azul royal. Desculpa, turquesa. Igual, por exemplo, o Indiana Jones tem proteção. Quando termina o filme, que tem aquele balé lá, o pessoal dançando, que é muito bonito, né? Quando você vê a televisão, corta. Então, o que acontece com a TV? Elas têm um tempo determinado. Né? Então, aquele, por exemplo, Entre Dois Amores, Out of Africa, a música bonita lá, que ganhou o Oscar lá e tal, quando chegando aqui, corta. Então, eu fui falar da Embraer, que eu acabei não concluindo, lá nos Estados Unidos é obrigado a aparecer os créditos, é lei, porque o sindicato cinematográfico é muito forte. Processa a empresa e ganha uma bolada. Então é até meio sacal, né? Eu sei que eu sou profissional da área, mas fica passando lá um tempão e fica lá. E tem gente que não quer ver aquilo. Para quem não é da área, não faz sentido ficar vendo um monte de nome, né? Tá? Quem é da área, tudo, esse cara aqui, conhece esse cara. Mas a maioria não quer ver aquilo. No Brasil, não. Como não é regulamentado, o que acontece? Começou os créditos, corta. Porque está perdendo um tempo de comercial. Hoje uma inserção, a última vez que eu vi a tabela da Rede Globo, uma inserção no horário nobre era 980 mil. Então quando você vê um comercial de 30 segundos, 980 mil foram embora. A última vez, pode ser que já passou de 1 milhão. Mas a última vez que eu vi um kit publicitário deles era isso. Horário nobre, novela das 9, agora não é das 8. A das 8 é mais fraquinho. A das 9 é melhor agora, depois do Jornal Nacional. Esse horário ali do Jornal Nacional, é a última vez que eu vi, 980 mil. Quer dizer, imagina só. Então o que ele faz? Ele cortando um monte de final de filme, ele já ganhou 2 comerciais aí que ele teria que... Ou mais, né? Dependendo do tempo de crédito, são 4, 5 comerciais de 30 segundos que foram perdidos ali pelo fato dos créditos do filme. Eu sou contra, acho que tem que mostrar o profissional, né? Mas a gente no Brasil, a banda toca assim e não sou eu que consigo mudar isso. Só se um dia eu virar ministro da Cultura, aí de repente a gente mexe. Tá certo. Gastão, deixa seus contatos que nós vamos escrever aqui também. Eu posso dizer o seguinte, quem pode me mandar, por exemplo, currículo, né? Eu sempre dou uma olhada, minotauroproducine@gmail.com. Telefone eu não vou dar, senão não vão ficar ligando direto. Não, perfeito. Mas manda currículo, né? Atores, atrizes, técnicos, né? A gente dá uma separada, a gente nunca sabe. Às vezes você não quer um perfil, a pessoa pensa que não tem aquele perfil, de repente você olha e fala, nossa, né? Essa pessoa está a cara do personagem que eu preciso. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Não dá para prever nada nessa vida. Você sai daqui, bate o carro, morre, acabou. Então a gente não sabe, tem que viver sempre achando que esse é o momento agora. Gastão, obrigado, viu? Opa, eu que agradeço. Internautas, os agradecimentos então a esse brilhante cineasta Gastão Coimbra. Nós lançamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.